Eu sou Vânia Góes, jornalista, e direto dos estúdios chiquérrimos do Iguatemi, a gente vai falar de um assunto começando por etarismo. Etarismo, ageísmo, age shaming, todas essas palavras que ficaram muito em alta nos últimos anos definem o preconceito com idade. E isso tem tudo a ver com o mercado de beleza. A gente já começa a ver uma reação tanto das marcas quanto de influenciadoras e formadoras de opinião falando muito mais sobre o assunto. Então já tem gente de idades variadas em campanhas, já tem gente falando de assuntos super relevantes como menopausa, sexo depois dos 50 anos, assumir o cabelo branco, e a gente também vê um movimento na indústria mais consciente de querer, inclusive, mudar o léxico e as palavras que têm a ver com esse assunto. Mas o que a gente coloca no lugar delas? Porque a verdade é que tá todo mundo nesse ambiente com um vocabulário totalmente bélico. Então é a guerra contra as rugas, é o combate ao envelhecimento, são armas para rejuvenescer. E, cara, uma coisa a gente sabe. Essa é uma batalha perdida. O tempo vai passar e o envelhecimento vai acontecer. Eu sou Isa Deson, sou pesquisadora de tendências e tenho toda a intenção de morrer uma velhinha bem louca. Não, a ideia é que a gente esteja gravando esse podcast com uma média de 96 anos, né? Amo. Acho que com menos colágeno, com algumas rugas, talvez menos do que a gente imagina, porque o que não falta é inovação e tecnologia quando o assunto é envelhecimento, né? Com certeza, porque assim, não vamos voltar no tempo, não caiam nessa cilada. Mas o que a gente vê, principalmente com estudos de futuro, né, é um mercado inteiro e um olhar inteiro e uma série de especialistas com foco na longevidade e na ideia de que a gente pode viver melhor durante mais tempo. Uma das fontes que a gente acompanha para falar desse assunto é o Buck Institute, na Califórnia, que ele é focado em pesquisa de longevidade. E aí eu trago uns dados aqui que a instituição publicou e que podem ser interessantes. O estilo de vida que a gente leva, né, como a gente vive mesmo, é responsável por 93% dos fatores de risco que trazem os impactos negativos à saúde. Ou seja, a gente está fazendo isso com a gente mesmo, no caso. Não, 93 é... Então, assim, realmente, quando alguém fala pra você, se você é o que você é o que você come. E aqui é isso, a gente tá falando do básico, mas, infelizmente, esse básico ainda não deixa de ser privilégio, né? A gente, quando precisamos falar de Brasil, então a gente tem que colocar isso, né, em perspectiva. Mas a gente tá falando de comer direitinho, de se exercitar, de dormir adequadamente, de gerenciar o estresse. A gente tem uns outros episódios falando desses assuntos. Recomendo que você maratone. Eu tava lendo uma matéria do G1 muito boa quando a gente estava preparando o roteiro, que tem uma fala interessante do Nir Barzilai, espero que eu tenha dito esse nome direitinho, que é diretor do Centro de Pesquisa sobre Envelhecimento do Albert Einstein College of Medicine, que fica em Nova York. Ele é uma super referência no assunto e ele diz que a expectativa média de idade entre os americanos é de 78 anos, mas que já tem gente vivendo 115 anos, o que é, assim, muito, né? 115 é mais que 100. A pessoa que vai viver 200 anos diz que já nasceu, mas esse é um assunto... Para outro episódio. Mas, enfim, E aí, o interessante é o que a gente pode aprender com essas pessoas que estão vivendo muito. E aí, nas palavras dele, o envelhecimento tem que ser o alvo. É preciso aprender a modulá-lo, porque só assim a gente pode prevenir doenças em vez de tratá-las quando se manifestam. Afinal, o que queremos é aumentar o número de anos saudáveis da nossa existência. Isso é super importante, né? Porque a gente quer viver muito, mas a gente quer viver muito, muito bem, né? Totalmente. Por isso que o assunto é prevenção, né? E aqui a gente está falando de questões muito mais macro do nosso corpo, mas o que é interessante e o verdadeiro gancho desse episódio é que quando a gente está falando de prevenção, esse termo também filtrou o universo de skincare e estética agora, né? Então, a gente tem, isso é um trabalho muito pessoal nosso, de tirar a negação ao envelhecimento, aos discursos que tentam combater a idade, as embalagens que estão ali tentando gerar o produto através de promessas ilusórias, vamos dizer assim, e também estamos nesse mundo que tem uma quantidade enorme de lançamentos, principalmente de biotech, que estão chegando nas prateleiras e que está mudando a forma como a indústria fala do assunto. A gente aqui foca em futuro, então a gente quer dar perspectiva para vocês do que vem depois de um mercado que vem só nesse combate da idade, e aí que entra o lance da prejuvenação
ou, como viralizou lá fora, o Prejuvenation. Isso mesmo, quando a gente pensa em pele, quando a gente pensa em estética, a gente ainda tem um padrão que é dessa pele não necessariamente jovem, mas de uma pele bem cuidada, muito hidratada, macia, com uma textura gostosa. Isso é um capital mesmo a ser preservado, especialmente quando a gente pensa nessa superexposição das redes sociais e nas horas exacerbadas que a gente passou e passa ainda se olhando nas telas e prestando atenção em cada mínimo detalhe que aparece e a gente não gosta. As rotinas de skincare ganharam esse status de autocuidado? Super. Tem pesquisas até que mostram que quando alguém fala autocuidado, as pessoas associam diretamente a cuidados com a beleza e cuidados com o corpo. Mas tem mais do que só esse momento delícia, né? As pessoas realmente querem resultado e querem performance para minimamente está dentro desse padrão do que é uma pele bem tratada. Não necessariamente mais jovem, mas o bem tratada também é um padrão, né? Da perspectiva de comportamento, a gente quer performance e resultado do começo ao fim da nossa vida. A gente quer do produto, a gente quer na dia a dia, a gente quer na ginástica, a gente está, assim, obcecado com isso, a gente quer das nossas equipes. E também tem um episódio de burnout, tá? De tanta obsessão por performance. Exato. Mas o que é bacana da performance que entra no potinho? É que ela é uma performance que, então, tá mudando e fazendo evoluir o mercado de beleza que foca em envelhecimento. E aí a gente traz aqui um númerozinho que é uma previsão de um crescimento de 4,9% até 2027, ou seja, nos próximos 5 anos ainda, né? Isso é um dado da Research and Markets que diz que a gente vai atingir um valor de 88 bilhões de dólares. Até chegou perto do microfone, ficou dramático. E a verdade é que nós, consumidores, estamos mais exigentes. Então, a gente quer um produto que tenha ativos consagrados, então, retinol, colágeno, coisas que a gente conhece, né? E o léxico da consumidora está cada vez mais extenso nesse sentido. A gente quer que seja mais eficaz, performance, como a gente falou, e quer que seja gostoso também, né? Então, que seja prazeroso, cheiroso, enfim, texturas interessantes, etc. E aí, a gente também, né, gosta de uma novidade. Então, a turma, principalmente, quanto mais fica na rede social, mais busca novidades e novos termos. Então, a gente tem visto moléculas biosintéticas que são super eficientes. A gente está buscando formulações cada vez mais limpas, né? Ou clean. A gente está super aberta a provar novidades, até inclusive específicas. Então, a gente está vendo aí uma evolução que vem falando de creme para o colo, creme para a mão, para o pescoço. Ou seja, que inclusive inspirou o episódio de Body Care, que é o próximo da semana que vem, fiquem de olho. Mas a gente tem visto justamente essa ideia de que os americanos chamam de target, né? De realmente achar e procurar todos os alvos e como que você pode responder a cada uma dessas necessidades com um produto diferente. E uma das coisas interessantes de acompanhar esse mercado é a quantidade de procedimentos minimamente invasivos que precisam de menos tempo de recuperação, que deixam você instantaneamente sentir o resultado. Tem até, enfim, uma trend dessas gringas que falam algo como lunch procedure, que é algo que você pode fazer na hora do almoço, voltar para trabalhar e ninguém reparou que você foi fazer algo no rosto. Pode ser peeling, pode ser laser, pode ser dermo roller, enfim. Lembrando que é uma tendência que começou no mercado de dentistas, né? Que foi com o embranquecimento, que começou esses procedimentos da hora do almoço. Então é interessante que a gente está vendo a evolução disso. Sim. E dos centros também que permitem fazer isso. Mas acho que o lance todo, enfim, do Prejuvenation é uma combinação dessas três coisas. Então, estilo de vida saudável que tem impacto em como a nossa pele aparece para o mundo. Tratamento tópico, que são os creminhos que a gente compra e a gente não quer que eles sejam básicos, a gente quer que eles sejam de super performance. E também esses procedimentos minimamente invasivos que têm resultado imediato ou que pelo menos precisam de menos tempo de inatividades. Não quer tirar uma licença do trabalho porque está se recuperando, por exemplo, de uma cirurgia plástica mais, né? Todo mundo quer coisas imediatas. E o lance é que a gente não tá falando só de pele madura, tá? Eu acho que esse é a grande, assim,
pegadinha desse episódio. Você começou, a gente falou de etarismo, você achou que a gente ia falar só de mulheres maduras, mas a verdade é que o skincare ele virou uma febre de tamanha proporção nos últimos anos que atravessou uma série de gerações. Então, na nossa época, por exemplo, né, adolescente tinha um destino de cuidado de pele que era a prateleira de acne da farmácia ou produtos manipulados e zero interessantes para tratar a fase de mudanças hormonais e tal e coisa. Hoje, a geração Z, para quem não sabe, a galera nascida a partir de 95, já é expert em cuidados com a pele e tá na busca de rotinas sérias cada vez mais cedo. O skincare virou moda e sinônimo de saúde. E claro que ninguém nessa fase quer, nem faria o menor sentido, usar o creme da sua mãe ou de uma amiga mais velha ou coisas assim. Então a gente tá vendo coisas se adaptando, né? Sabe que outro dia eu cheguei no escritório, peguei o elevador com uma pessoa que eu conheço, enfim, que eu encontro sempre. Ela falou, Vânia, você não sabe, a minha vizinha falou que é super sua fã. E ela tem 12 anos. E ela faz rotina de skincare, máscara facial. Eu fiquei, 12 anos? Mas sim, né? Socorro. Enfim, a maquiagem, atravessamos essa fase da maquiagem, mas skincare também faz parte um pouco já desse repertório, né? Acho que um dos exemplos interessantes que conversa com essa geração é a Florence by Mills, que é a marca lançada pela Millie Bobby Brown, que é a estrela de Stranger Things, super jovem, mas é super curioso. Eu fiquei fuçando para entender o portfólio, até comprei umas coisas para testar, porque ela tem uns adesivos para acne muito fofos, que são em formato de nuvem, que já acho super legal. Não é para você camuflar a acne, não. Você põe um adesivo fofo em cima da sua espinha. Então, assim, tem o foco de tratar questões adolescentes, mas também são super focados em prevenção. Então, eles têm coisas que eu acho bem sofisticadas, tipo uns pads, o algodãozinho que já vem embebido na formulação com alfa-hidroxiácido, para você fazer essa renovação celular. Já é um jeito muito mais high-tech do que o esfoliante com grânulo tradicional. Tem até tônico, hidratante, que protege da luz azul. Enfim, isso já é totalmente focado em prevenção, né? E ela tem 18 anos, gente. Isso que é impressionante pra mim. Não, e acho que outra coisa que é super interessante, porque você falou dessa rotina de adolescente que tinha acne, que era focada em 3 steps, né? Não tem nada básico na Florence by Mills. O portfólio só de skincare, porque tem outras coisas de maquiagem, enfim, tem 35 produtos diferentes para pele. E aí eu fiquei lendo os reviews das consumidoras e tem a idade delas, né, nos posts. E elas têm entre 16 e 19 anos, assim, é bem jovem. Já na China, um dos mercados asiáticos que realmente valoriza uma aparência quase adolescente entre adultos, viu aí a La Mer, né, famosa pelo Miracle Broth, que é o complexo patenteado que faz sucesso entre mulheres maduras, numa versão leitosa do creme mais famoso da marca, para agradar os jovens que adoram consumir produtos de luxo. E aí, ele vem com uma textura mais de rápida absorção, então muito mais adequada e tal. E isso foi uma febre no TikTok. Então, assim, se alguém me falasse 3 anos atrás que a La Mer ia fazer o sucesso louco numa rede que nem existia ainda. Com pessoas de 20 e poucos anos, né? Com 20 e poucos anos. A gente realmente trazendo o mercado de luxo para dentro do nosso banheiro, numa outra ótica que a gente nunca tinha visto. Acho que nessa onda de celebridades lançando suas próprias marcas, não dá para não citar uma Kardashian. Então, a Kylie Jenner, que tem 25 anos, né? Começou a marca dela com aquela história do batom, porque a marca registrada dela é aquela boca super contornada, opaca e tal. Mas esse portfólio evoluiu, né? Ela também tem uma linha de skincare que tem, inclusive, aqui no Brasil. Ela é mais básica do que a Florence by Mills, mas, enfim, incorporou skincare no seu portfólio. E, recentemente, a Hailey Bieber, que tem 25 anos, modelo, lançou sua marca, a Rhode, que é focada em skincare e é focada em prevenção. Então, a linha tem peptídeo, que foca nessa missão de proteger a barreira natural de defesa da pele, que é super interessante quando a gente pensa em educação e prevenção. E apesar da gente usar produtos de beleza que ajudem a proteger a nossa barreira natural de defesa da pele, como o próprio nome diz, algo super importante, isso não é algo que a gente falava muito, né, há um tempo atrás. Não, até porque, para além de rugas estéticas, né, os conceitos de prevenção que estão sendo aplicados por essa galera que é muito jovem tem tudo a ver com saúde, né? E a gente, às vezes, esquece, só falando de skincare, que é o nosso maior órgão e isso é absolutamente relevante. Então, a gente está falando, por exemplo, de questões que vão trabalhar a prevenção de câncer de pele e tal. Então, a gente tem
focado muito, né, nos últimos anos no fotoenvelhecimento, ou seja, o envelhecimento causado pela luz solar, né? E a gente sabe que isso é determinante não só para nossa aparência, mas também para ter uma pele saudável, especialmente quando a gente fala de países aqui abaixo da linha do Equador, como a gente. Não, tem um dado que eu sempre ouço em eventos de lançamento de produtos, tipo filtro solar, que sempre me impressiona, que é a incidência de radiação que a gente recebe durante o inverno aqui no Brasil é o equivalente à radiação no alto verão francês, sabe? São, enfim, detalhes que acho que fazem toda a diferença quando a gente quer convencer alguém que usar filtro solar é importante no dia a dia. Ao mesmo tempo, a gente como população ama o sol. A gente como população, porque se for olhar para nós duas, a gente vive fugindo deles, né? A gente não é bronzeada, mas a gente ama um dia de sol, né? Que é o lance da, né, positive vibration. Até porque o sol traz energia, traz animação, melhora o humor, dá um gás, né? Vitamina D. E o filtro solar deixou de ser um assunto de verão, né? Que já não deixa de ser novo no sentido de que data da nossa juventude. Sim. Na nossa infância, para virar o rei quando o assunto é prevenção. Eu acho que a parte mais legal de trabalhar com esse assunto há tantos anos é observar o quanto a indústria evoluiu quando o assunto é, por exemplo, filtro solar. A gente passou daquela pasta branca dos anos 80 para formulações muito mais agradáveis, para formulações faciais ainda melhores, que ganharam cor, que foram ganhando ativos específicos para a pele oleosa, que é uma demanda muito brasileira. Por isso que quando alguém fala que produz um filtro solar no Brasil, é muito legal, pensado para as nossas necessidades que realmente são bastante específicas. Até a gente chegar agora num lugar que é super multifuncional, que você tem um gelzinho muito leve, que você mal sente que está usando o filtro solar, uma coisa que, enfim, não era vista há 10 anos, né? Lá fora tem uma marca muito interessante, a Supergoop, que é uma marca que durante um tempo ela foi de maquiagem, meio jovem, mas eles fizeram uma virada produzindo filtro solar com uma comunicação super pop, assim, uma imagem meio zero de praia. Eles têm uma imagem solar, mas não de algo que você vá usar no verão. E eles são super amados pela turma meio glossier, assim, que é muito fã de skincare, porque tem essa comunicação bastante pop, que eu acho muito interessante quando a gente pensa em educação e educar as pessoas a usar filtro solar desde cedo. E outras duas neomarcas americanas focadas no assunto e interessantes quando a gente fala em tecnologia são a Bolden e a Black Girl Sunscreen, que foram criadas para mulheres negras, para tons de pele dos mais claros até as mais retintas, que não tem esse residual que deixa a pele esbranquiçada ou acinzentada, e também faz muito conteúdo de educação sobre proteção solar, porque a gente também se acostumou a achar que só porque as meninas negras têm bastante melanina, elas não precisariam usar filtro solar no dia a dia, né? Bora matar esse mito, gente. Todo mundo precisa de proteção solar. E por aqui a gente vê o mercado de formulações ficando mais interessante com a chegada de ativos superpotentes de skincare nas fórmulas de filtro de uso diário, porque não é só na praia que a gente tem que usar filtro também, não. Vamos deixar isso claro aqui. Então, ácido hialurônico e ácido salicílico têm sido alguns dos ingredientes que a gente tem visto dentro das fórmulas. Tem um lançamento bem específico e cheio de tecnologia, criado pela Eucerin, que é focado em peles hiperpigmentadas, com manchas que pioram com a exposição solar e dão um trabalho pra caramba para sair, que a gente vai comentar agora. A gente ficou super interessada quando viu os diferenciais desse produto da Eucerin, que chama Sun Pigment Control Tinted, e tem filtro 70 super alto, e foi especialmente formulado para quem precisa reduzir regiões hiperpigmentadas da pele, enfim, proteger da radiação solar e da luz visível. Isso acontece especialmente, e aí a gente viu os antes e depois muito impressionantes do uso só do filtro solar pelas mulheres que passaram pelo teste de eficácia, porque o Eucerin desenvolveu um ativo que chama Thiamidol, que é super potente, é patenteado pela marca, que nessa combinação com filtro solar aparece numa quantidade que não é simbólica. E essa é também uma das diferenças, porque você pode adicionar um ativo numa fórmula, por exemplo, de filtro solar, mas não necessariamente numa quantidade que vá, de fato, fazer diferença
para um tratamento específico. E nesse caso, ele tem uma concentração suficiente para ajudar a reduzir as manchas. E aí, assim, a gente ficou muito impactada, né, com as fotos. Então, o mais impressionante acho que são essas camadas todas que estão entrando dentro dessas fórmulas, e este produto especificamente, além de ter cor, que aí reduz o impacto dos raios solares, cobre as manchas e tal, ele protege o DNA das células. Explica melhor esse negócio. Pode parecer ficção científica, mas vamos lá. Essa fórmula, especificamente, tem uma combinação de antioxidantes, tem um ativo que chama ácido glicirretínico, anota esse nome, que é super importante porque ele impede que os radicais livres, que geralmente bagunçam tudo, e inclusive podem se conectar ao nosso DNA, causando disfunções, num caso extremo como um câncer de pele, ele impede que esses radicais livres atuem. Então, assim, se isso não é prevenção, tipo, fazer um escudo no DNA, ninguém chega aqui, entendeu? Eu acho esse chique. Babado, gente. Ou seja, o recado é: aplica o filtro e aplica direitinho e não economiza. Porque tem também, te dou um dado, porque ninguém passa a quantidade de direito e depois fala que o filtro solar não funciona, que fica vermelha. Então capricha, não economiza. Tem que repetir, né? Tudo isso. Não, e com a vantagem de que é isso, como as fórmulas são muito mais amigáveis, você não vai ficar com o rosto esbranquiçado, ou oleoso, ou melecado. Acho que a gente tem bastante tecnologia, né, pra não ficar assim. Total. Recado dado, o futuro da saúde a gente constrói no presente. Melhor prevenir que remediar, né? Já diria minha avó maravilhosa. E para marcas que estão nos ouvindo e que já ouviram a gente falar sobre esse assunto de etarismo, que é um assunto que a gente insiste há alguns anos juntas já, a gente quer ir cada vez mais em direção a uma onda de bem envelhecer, como os americanos chamam de well aging. Porque a gente quer envelhecer bem, com alguma paz de espírito, sem entrar em guerra contra ninguém, especialmente contra a gente mesma, e acho que pensando em novos conceitos, né? Eu adoro esse de well aging, ou ageful também é uma coisa gostosa de ouvir, porque a gente quer envelhecer mais cheia de vida, né? Total. Então, a gente mais uma vez agradece as equipes Deson e Belezinha, que estão sempre com a gente fazendo isso tudo acontecer, e a patrocinadora desse episódio, a marca internacional Eucerin. A gente já falou que essa é a primeira vez que a gente trabalha com marcas parceiras na construção dos nossos roteiros, e a gente está muito feliz de poder contar vários lançamentos que foram antecipados pra gente, porque tem fit total com os nossos assuntos. E vocês já sabem, né? Toda quinta-feira tem episódio novo nas plataformas de podcast do Iguatemi, e na semana que vem a gente vai falar de cuidados corporais e o salto que esse mercado fez nos últimos anos. E quais são as novidades para o futuro. Muito obrigada pela companhia. Até lá!